Oi, gente, tudo bem? Eu já queria pedir desculpa para vocês de antemão por essa minha voz fanhosa. É que essa semana eu peguei uma gripe fortíssima, como há muitos anos eu não pegava. E por essa razão vocês vão ter que aturar essa minha vozinha esquisita. Mas vamos lá, vamos adiante. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um estilo de filme que se popularizou bastante nas videolocadoras aqui no Brasil, que é o documentário. Na segunda metade da década de 80, perdurou durante toda a década de 90 e até hoje o documentário se firma nos streamings. Eu acho que os streamings, na verdade, é a casa perfeita para o documentário. E aqui no Brasil, sobretudo os documentários nacionais, nós tivemos uma gama muito grande de documentários nacionais. Mais para frente eu vou trazer aqui para vocês verem documentários que falavam a respeito da natureza, da fauna e da flora do nosso país, sobre a vida dos animais, sobre as nossas praias, muita coisa feita pela Globo Vídeo, muita coisa ligada às nossas cidades, uma gama de documentários. E houve também, num dado momento, documentários acerca da vida após a morte, documentários acerca da espiritualidade, que se tornou um assunto também muito em alta. Hoje é um assunto em baixa, né? Mas já esteve bastante em alta, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Esse daqui é um VHS que fala a respeito da obra mediúnica do Luiz Gasparetto. O Luiz Gasparetto, para quem não sabe, é um médium paulista, filho da grande médium escritora paulista Zíbia Gasparetto. E o Gasparetto tem uma obra mediúnica imensa. Na verdade, a gente lida como médium, mas ele era médium, psicólogo, parapsicólogo, apresentador, escritor, fazia esculturas, fazia suas pinturas, fazia uma infinidade de coisas, principalmente coisas que se referem ao espiritualismo. Eu acho que desde o Chico Xavier, eu acho não, isso é uma realidade, desde o Chico Xavier que não se via um fenômeno nesse sentido tão grande, um fenômeno que chegasse a tantas pessoas como Luiz Gasparetto. Primeiro a mãe dele, obviamente, com os livros, né, psicografados pelo Espírito Lúcius, e depois com ele, no que se refere aos problemas das pessoas, no entender, no dar uma palavra de consolo, nas suas famosas chineladas do Gaspa. É uma pessoa que faz muita falta no cenário nacional, porque hoje a gente pode reparar que nós não temos ninguém assim que nos diga uma palavra de alento, uma palavra de consolo. O Gaspa era meio que um farol, e não necessariamente você precisava ter uma religião. Ah, eu sou espírita, ah, eu sou católico. Ah. Ele falava para todos. É uma pessoa que falava diretamente, sem rodeios, você conseguia compreender. Às vezes, se você de repente colocar na internet para ver um vídeo a respeito do Chico Xavier, você vai até entender, mas você vai ver que é uma linguagem refinada, de difícil entendimento. Você precisaria destrinchar alguma coisa. Se você colocar também para ouvir uma palavra a respeito do Divaldo Franco, lá na Bahia, que também é um fenômeno muito grande, você vai ver também que o entendimento é difícil, mas o Gasparetto não. Era direto. Ele teve até um programa na televisão, na Rede TV, 2007, uma coisa assim, Encontro Marcado, no qual ele recebia as pessoas para contarem uma infinidade de casos, de problemas, e em uma hora de conversa ele chegava ao cerne da questão e resolvia esse problema. Assim, era uma coisa fantástica, polivalente, um cara assim super gabaritado, assim, é uma pessoa que faz muita falta. Quem conhece, quem conheceu a obra, vai entender o que eu estou dizendo. É até difícil assim explicar. Existem muitos vídeos para quem quer conhecer mais a respeito do trabalho do Gasparetto. Existem muitos vídeos na internet, ele indo no Jô, ele conversando numa entrevista antológica com o Clodovil, ele fazendo as suas pinturas mediúnicas, pinturas estas que ele fazia com as mãos, com os pés, de olhos fechados, fazia esculturas.
recebia os mais diversos pintores, Picasso, Da Vinci, Tarsila, Manet, uma infinidade de pessoas, assim, um fenômeno realmente inacreditável. E para registrar tudo isso, em 1989, o Moraci Duval é um produtor, ele foi produtor dos Secos e Molhados, né? Decidiu registrar toda essa gama de fenômenos espirituais em vídeo, que deu origem a esse VHS aqui, Sexto Sentido, A Vida Além da Vida, pelo selo Reserva Vídeo Especial. E embaixo, a obra mediúnica de Gasparetto. Vocês podem ver aqui em cima, ó, Gasparetto debruçado sobre um quadro que ele recebeu de um pintor psicografado, né? E aqui atrás, né? Ó, produzido por Moraci Duval. Reserva vídeo especial, etiquetazinha da locadora. Esse documentário aqui ele foi passado também na TV Gazeta. Existem até alguns vídeos dele que vocês podem ver, né? Quem não tem o VHS. E era uma coisa assim muito interessante, porque estava muito em alta, as pessoas queriam saber mais a respeito dessa questão de vida após a morte, o que haveria depois da vida, queria ver os fenômenos. Então foi um registro bastante interessante desse fenômeno em VHS. Mostrar aqui dentro para vocês. Sexto Sentido, A Vida Além da Vida. Eu gosto demais do Luiz Gasparetto. Eu primeiro conheci a mãe que eu digo, a escritora Zíbia Gasparetto, porque foi assim, gente, a minha família nunca foi, como não é até hoje, uma família dada a leituras, uma família que gostasse de ler. E quando eu descobri Harry Potter, os vídeos meio que se encontram aqui, né? Contar um casinho rápido. Quando eu conheci Harry Potter, eu li os livros, ficava no aguardo dos filmes, e nesse interim, eu queria alguma coisa que me agregasse, que me fizesse continuar esse hábito de ler, que fosse de leitura fácil, que eu conseguisse compreender. E eu descobri a Zíbia Gasparetto. Uma vez eu fui na casa de uma prima, e toda casa que eu ia, eu ficava verificando se eu era adolescente, ficava verificando se a pessoa tinha ou não livros na estante. Ficava procurando, assim, né? Curioso, um olhar curioso. E eu lembro que eu perguntei para essa prima, falei, olha, não tem nada que eu possa ler. Ela falou, eu tenho um livro, alguns livros, mas são de adultos, eu não sei, eu já devia ter uns 13 ou 14 anos. 14 anos. Mas são de adulto, eu não sei se você vai gostar de ler. Eu falei, deixa eu ver o que que é. Aí o livro era um livro da Zíbia Gasparetto, acho que de 2001, O Advogado de Deus. E vinha escrito na capa assim, Zíbia Gasparetto, Advogado de Deus, ditado por Lúcius, ditado pelo Espírito Lúcius. Aí era um almoço, eu havia ido com a minha mãe, com a minha avó, na casa dessa prima. E aí ela falou, pode ir lendo, né? Aí eu fui lendo, li o capítulo 1, li o capítulo 2, li o capítulo 3 e já estava próximo da hora de ir embora e eu preocupado, né? Falei, cacete, eu quero ler esse livro e vou ter que devolver aqui, né? Porque não é meu. Na época, livro era uma coisa muito difícil de se conseguir. O acesso não era fácil igual é hoje. E no término, quando eu estava indo embora, ela falou assim, você está gostando do livro? Então pode levar. E aí eu levei esse livro para casa e, nossa, fiquei apaixonado, né? Li todos das Zíbia Gasparetto, eu tenho todos dela até hoje. E era uma coisa bacana porque havia uma cultura naquela época de se emprestar livro. Esse tipo de livro, esses tipos de romances mediúnicos eram livros que as senhoras liam e a gente trocava muito o livro. Eu tenho esse, eu tenho Esmeralda, eu tenho Matuto, eu tenho Fio do Destino, eu tenho O Amor Venceu, e se trocava muitos livros, se trocava muita figurinha também. Então eu desde criança sempre conheci o fenômeno Zíbia Gasparetto, e aí posteriormente eu conheci o trabalho do Luiz Gasparetto, que é um trabalho assim extraordinário. Se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Infelizmente ele faleceu de um câncer fatal em 2018
E uma perda muito grande, uma perda de um farol pra gente, uma perda assim irremediável. Teve um evento, depois que ele faleceu, teve um evento na editora Vida e Consciência, que é a editora que se publica toda a sua obra, e nesse evento eles venderam uma série de pertences do Luiz Gasparetto. E qual não foi a minha surpresa ao chegar nesse evento que havia uma infinidade de fitas VHS, que vocês sabem que é a minha praia, né? Fitas VHS essas importadas de todos os clássicos do cinema mudo, clássicos da era de ouro de Hollywood, que é super a minha área. Nada disso que eu falei até agora, com exceção de Harry Potter, é a minha área, mas o cinema clássico é uma coisa que eu sou completamente apaixonado. E quando eu cheguei para olhar as coisas, para verificar, eu pude perceber que os gostos do Luiz Gasparetto basicamente são os meus gostos, assim, eu achei muito interessante. Então, nesse dia, eu trouxe um VHS importado de Um Mágico de Oz, The Wizard of Oz, e trouxe também alguns CDs de algumas cantoras que eu amo, que pertenceram a ele. Trouxe um VHS de um show histórico da Bette Midler, que é uma cantora e atriz que eu amo, chama Divine Madness. Então é bacana que você tem uma admiração pela pessoa e eu pude trazer um pedacinho dela comigo. Depois, posteriormente, também teve um evento desses com a Zíbia Gasparetto, no qual também trouxe alguns pertences dela. É muito bacana, porque você sabe que a pessoa tocou aquele objeto, teve um contato direto ali. É bem bacana, bem gostoso essa experiência. Voltando, nossa, eu me perco nos casos, né, gente? Voltando aos VHS de documentários, esse VHS aqui, como eu disse, captava toda essa gama de fenômenos mediúnicos que o Gasparetto fazia. Ele foi lançado em 89, ele locou bastante, principalmente pelas senhoras, né? Que queriam saber mais a respeito, queriam assistir, porque é muito bacana você assistir ele fazendo as pinturas. Depois, mais pra frente, já em 2015, acho, o Gasparetto lançou um só sobre pintura, fazendo as pinturas. É um DVD. Eu tô sem ele aqui perto para mostrar, um DVD que eu comprei na própria editora, um DVD bem bacana, bem legal. Esse daqui dava conta de toda essa gama de fenômenos mediúnicos. Este daqui, em 1995, Gasparetto em Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. O Gasparetto foi visitar a cidade Inca, a cidade histórica, a cidade dos Incas, e registrou esse momento, contando como foi toda a experiência, mostrando como era estar lá, como era uma cidade altamente espiritualizada, explicando para a gente numa época em que não era tão comum se falar a respeito de Machu Picchu. Ele tem até um livro também publicado, dando conta desta viagem aqui. Também um documentário bem legal, em 95 ele fez, ó. Também pela Reserva Vídeo, ó. Gasparetto aqui, ó. Aí ele dá conta, mostra toda a espiritualidade dessa cidade, explica como funcionava. É bem bacana também. Vou mostrar aqui a lombadinha, ó. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Bem bacana. Esse daqui ele tá sem a capa, mas isso daqui depois eu conserto. Eu tenho uma máquina que faz um xilim que você passa o plástico por cima, fica novinho em folha. Temos aqui também um outro documentário de 95, esse daqui não tem nada a ver com o Gasparetto, mas é dentro do assunto que nós estamos conversando. Vida após a morte. A morte não é nada mais que uma passagem para outra vida. Também, ó, documentário. Hoje nós não temos coisas assim nesse sentido, né? Com exceção dos streamings, né? Que nem sei se nos streamings a gente tem documentários que dão conta desse tema. Esse tema já esteve tão em alta, gente. Eu lembro, se você pegasse um vagão de metrô, deixa eu ver em que ano, 2005, 2006, não havia uma pessoa, assim,
era muito difícil você entrar num vagão e você não ver pessoas lendo os livros da Zíbia Gasparetto. Sempre 2 ou 3 pessoas estavam com um livro da Zíbia e o restante estava com Harry Potter. Assim, a Zíbia foi realmente uma vendedora de discos, foi assim, vendedora de discos, ó, vendedora de livros, e o Gasparetto nunca foi um grande vendedor de livros, mas ele estava ali de encontro a gente, qualquer coisa que você necessitasse de uma palavra, de um alento, de uma chinelada. Era bom saber que você tinha a presença dele ali. Ele baixava um espírito nele também, um espírito de um caboclo chamado Calunga, que também falava cada verdade, às vezes era até difícil de você digerir aquelas coisas, mas eram coisas que as pessoas precisavam ouvir naquele momento, né? Então eu gosto bastante desses VHS assim de cunho mediúnico, de cunho espiritual, de cunho espiritualista. Embora hoje em dia, já bem mais velho que naquela época, eu só acredite em sexo e dinheiro, nesse tempo aqui foi uma coisa que me fez muito bem e acredito que tenha feito bem para muitas pessoas também. Depois, gente, eu vou começar a mostrar para vocês também uma série, como eu já falei, uma série de documentários que se teve aqui no Brasil, porque é uma gama muito forte, foi um estilo de filme que se popularizou muito, depois eu vou ficar mostrando para vocês, tá bom, gente? E aí me falem aí se vocês conhecem o trabalho do Gasparetto, se vocês gostavam, se vocês gostam de assistir documentários, se vocês lembram desses documentários de cunho espiritual e cunho mediúnico, tá bom, gente? Um beijão e no próximo vídeo que a minha voz já esteja bem melhor, né? Que ninguém merece essa voz fanhosa. Tá bom, gente? Um beijo.